Espero que todos estejam bem. Professor Celso, novamente aí falando com vocês. Sejam todos aí bem-vindos, né? Provavelmente vai ter pouco público hoje, mas mesmo assim, os que forem chegando, sintam-se abraçados. A aula vai ficar no gravado, tá? Até porque eu sei a dificuldade que algumas pessoas têm, né, por conta do horário e tudo mais. O tema não é nenhuma treta, não é nenhuma bagunça, né? É uma aula de história. E eu sei que tem gente que não curte muito aula de história, tá? Eu me interesso pelo tema, até porque eu sou professor de história, e um interesse meu na condição de professor é que as pessoas aprendam bastante sobre filosofia, sociologia, história, geografia e por aí vai, né? Então, o que eu gostaria, né, de passar para as pessoas? Passar esse conhecimento que eu tenho, né, para que as pessoas possam aí participar, comentar, né, dar as suas sugestões, as suas opiniões, tá? Toda opinião é bem-vinda, tá bom? Lembrando, né, a opinião ela nem sempre forma conhecimento, isso é fato, tá? Mas as opiniões elas são respeitadas, tá? Não há necessidade assim de aceitar as opiniões, mas a gente, assim, perdão, de concordar com as opiniões, mas as opiniões são aceitas, são bem-vindas, claro. Se tiver alguma dúvida dentro dessa opinião, a função do professor nesse caso é auxiliar, tá bom? O tema de hoje é o início da República Brasileira. Então, vamos primeiro ao famoso contexto, né? Estamos ali 1888 para 89, tá? Antes disso, por volta da década de 70, dos anos 1800, começam a ser criados partidos republicanos. Por que isso estava acontecendo naquela época? Para muitos, né, nesse caso os muitos que a gente vai falar nesse contexto, tanto o pessoal do Exército Brasileiro quanto os cafeicultores, uma monarquia já não estava funcionando muito bem, tá bom? Por que não estava funcionando? Primeiro, no caso dos militares do Exército. Os militares do Exército, né, principalmente os oficiais, tá? Lembrando que os oficiais eles são a elite do Exército, e naquela época os oficiais eles eram na totalidade gente com muita grana, né, já eram de famílias abastadas, então estar no Exército seria apenas digamos assim, o complemento de algo que já estaria fadado na família dele, de se manter na esfera do poder. E esse pessoal do Exército estava querendo um pouco mais de participação no espaço político, por conta do fim da Guerra do Paraguai, né, com a vitória brasileira. O Exército foi muito atuante na Guerra do Paraguai, tá bom? Tivemos a participação da Marinha, porém as batalhas navais, né, a gente pode dizer que não foram tão efetivas assim, né, digamos assim, um volume maior quanto foram as batalhas em terra, né? A Haja Vista foi no centro da América do Sul ali, né? Então, batalha naval somente ali na região do Rio Paraguai e por aí vai. Tudo bem, é um rio caudaloso, é um rio navegável, mas o Exército teve uma participação importante e após a vitória o Exército queria essa participação maior na política. O imperador Dom Pedro II, ele tinha uma arma de preferência, né? Entre o exército e a marinha, ele preferia a marinha, que naquela época chamava-se de armada, tá bom? Apenas a título de curiosidade, né? A primeira universidade, a gente pode dizer assim, que foi fundada no Brasil, foi a Academia Real da Armada, tá? Foi fundada pelo Dom João VI, na época príncipe regente de Portugal. Quando ele vem para o Brasil, ele funda a Academia Real da Armada. Hoje é a Escola Naval, tá? A escola que forma os oficiais da Marinha de Guerra do Brasil. Então, sempre teve aquela ideia de que a Marinha sempre foi a preferida. E para Dom Pedro II não era diferente, tá bom? Além dos militares, nós vamos ter um problema também com relação aos cafeicultores, tá? De tempos em tempos, a economia cafeeira ia perdendo grana. Só que perder grana para eles, vou te explicar de uma forma bem simples, assim, bem tranquila. Quando a gente fala em perder grana, é mais ou menos assim. Se o empresário tiver, é um exemplo bobo, porque isso aqui é uma aula, então a aula serve de exemplos bobinhos para a gente poder entender. Quando a gente pega, por exemplo, um empresário que tem, sei lá, R$1 bilhão na sua conta, ele olha a conta dele lá, R$1 bilhão. Se no dia seguinte não tiver 1 bilhão e 1, para ele já deu problema. Pior ainda, se ao invés de 1 bilhão, tiver somente 999.999.999,
Aí ele toma prejuízo. E isso estava prejudicando os cafeicultores. Para eles, o monarca, né, o Dom Pedro II, que sempre esteve do lado dos cafeicultores, não estava mais agindo com tanta força no que diz respeito à ideia de manter o Brasil naquele caráter agroexportador, tá? Porque era isso que os cafeicultores queriam, que se mantivesse aquela ideia agroexportadora. Exportadora no caso do quê? De café, tá bom? E a gente está falando aqui de cafeicultores principalmente do oeste paulista, tá bom? Os cafeicultores do Vale do Paraíba, que já tinham perdido muito por conta da transferência da produção de café do Vale do Paraíba para o oeste paulista, aquele pessoal, né, do Vale do Paraíba, que era conhecido como os barões do café, eles estavam ali mais próximos do imperador. Já o pessoal do interior de São Paulo, até por conta da distância também, eles vão se tornar os chamados empresários do café. Então, esses empresários do café começam a perceber que não caberia mais uma monarquia. Haja visto os interesses econômicos dele, também os interesses políticos, não estavam sendo atingidos na proporção em que eles desejavam. Nós vamos ter também um terceiro problema, tá? Esse terceiro problema tem a ver com a questão religiosa, tá? Por volta, mais ou menos, ali de 1860, se não me falha a memória, né, 1860 para frente, vai acontecer um evento na Igreja Católica. O Papa, ele vai proibir o católico de frequentar a maçonaria, tá bom? A maçonaria, ela existe até hoje, ela é uma ordem discreta, não secreta, ela é discreta, tá? Porque ela é uma fraternidade. Então, para que a pessoa se torne um irmão maçom, tem que ser convidado por um outro irmão maçom, tá? Aí é feita ali uma pesquisa da vida dele e tudo mais, e ele vai participar disso. E ele vai participar disso. Na época em que a maçonaria estava meio que na moda, a grande parte dos poderosos, inclusive quase todos os membros da família real brasileira, eles eram da maçonaria. Inúmeros políticos eram da maçonaria, o próprio imperador, se não me falha a memória, era da maçonaria, então sempre tinha isso a ver. Porém, né, como o Papa proibiu, aqui no Brasil funcionava duas coisas com relação ao catolicismo e ao Império Brasileiro, tá? A religião oficial do Brasil na época era o catolicismo romano, tá bom? Então, o cara era assim, o Brasil era um país católico. Podia ter outra religião? Podia. A pessoa de outra religião, ela só não podia construir igrejas da sua religião. Ela podia fazer o culto doméstico, fazer o culto em casa, tá? Já as igrejas católicas tinham ali para tudo quanto era lugar, beleza? E entre o imperador e a igreja, havia duas coisas. Uma delas era o padroado. O imperador ele podia nomear bispos da Igreja Católica, né, o que transformaria esse bispo numa espécie de funcionário do imperador. E a outra era o beneplácito. Todas as regras que viessem da Igreja para o Brasil, o imperador tinha que aprovar essas regras. Pois bem, veio a ordem da aprovação, veio a ordem da proibição do católico frequentar a maçonaria e, obviamente, o imperador não deu essa aprovação. Então, o imperador simplesmente deu de ombros para essa ordem aí da igreja. Só que estava rolando uma missa, se não me falha a memória, no Nordeste, e havia um bispo dentro da igreja, o bispo Dom Vital. E ele não era bispo nomeado pelo imperador, ele era bispo diocesano, ele era bispo, digamos assim, raiz da Igreja Católica, tá? E durante a celebração da missa, apareceram dois deputados nessa missa, e que o bispo sabia que eram da maçonaria. O bispo expulsa os dois da igreja. Os dois políticos vão reclamar com o imperador manda prender o bispo. Então teve ali uma celeuma com relação a tudo isso, que logo depois foi solucionada, mas a igreja, de certa forma, passou então a não, digamos assim, ver com bons olhos mais o Império Brasileiro. Um outro problema também era a questão dos abolicionistas, tá? Problema ali no caso da crise do Império, tá bom? Os abolicionistas estavam aparecendo ali como uma massa barulhenta, exigindo o fim da escravidão. Nesse caso, os abolicionistas brasileiros, tá? Eles não estavam pensando no fim da escravidão por questões econômicas, como era o caso da Inglaterra, tá? A Inglaterra forçava o fim da escravidão nos países onde havia, né, a escravidão,
para fins comerciais, porque os escravizados não compram, porque não recebem salário. Já um trabalhador recebe salário, pode comprar os produtos ingleses. Mas esses abolicionistas iam justamente pela causa, né, dos pretos escravizados que queriam sua liberdade. Então, paulatinamente vão surgindo leis que vão acabando com a escravidão, até que em 1888 a escravidão é extinta de uma vez. Vale lembrar o seguinte, é importante que a gente faça esse retrato, tá? Para entender como que a República começa, tá bom? Vamos fazer esse recorte aqui para entender, tá? As leis abolicionistas, elas não visavam exclusivamente benefícios aos ex-escravizados, tá? Mas era uma espécie de demonstrar para outros países que o Brasil estava no ritmo de acabar com a escravidão. Como, por exemplo, né, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acaba com o tráfico de escravos. Então, era proibido importar gente vindo de África, mas o comércio interno, ele permaneceu. Depois, por volta de 1875, se não me falha a memória, nós teremos a lei do ventre livre. Criança nascida de mulher escravizada, né, de mulher escrava, como eles falavam, essa criança seria livre. Só que aí tem um problema, tá? A criança não pertence ao dono da fazenda. Quem pertence ao dono da fazenda é a mãe da criança. Então, nessa lei, dizia que essa criança, quando completasse 8 anos, ela deveria ser entregue às autoridades. Então, estavam criando aí os primeiros menores abandonados do Brasil. E havia um outro adendo nessa lei que dizia o seguinte: caso essa criança não fosse entregue às autoridades, ficaria até os 21 anos trabalhando na fazenda sem receber remuneração, como uma espécie de indenização ao dono da fazenda. E depois, aos 21, vida que segue para esse rapaz ou para essa moça, tá? Enfim. Depois, nós vamos ter, acho que em 1885, a lei do sexagenário, tá? Ou a lei Saraiva-Cotegipe. A lei do sexagenário dizia que escravizado com 65 anos, se não me falha a memória, ele ganharia a liberdade. Se ele tivesse uma idade, se não me falha a memória, entre 63 até 65, ele trabalharia esses 2 anos para indenizar o dono da fazenda, e aí aos 65 ele ganharia a liberdade, né? Então perceba a palavra indenizar aí, que absurdo que é, né? O preto não recebia salário, o preto recebia castigo físico, ele podia ser morto por qualquer coisa que ele fizesse de errado, porque ele era uma propriedade do seu dono, e o dono podia fazer o que quisesse com ele, tá bom? E o dono não seria punido por isso, e ainda assim, para ter essa liberdade, ele queria uma indenização. E aí, por fim, em 1888, vai ter a chamada Lei Áurea, né, assinada então pela princesa regente, a princesa Isabel, né, o imperador Dom Pedro II estava em viagem à Europa. Nessa lei diz o seguinte, né, fica extinta a escravidão no Brasil, revogam-se todas as disposições em contrário. Então, não tem nada dizendo na lei o que deveria ser feito com essa população que agora era escravizada e agora estava desempregada praticamente, tá? E é daí que eu quero que vocês entendam o que vai acontecer na República, então, tá bom? Para que vocês percebam que não foi nada feito pelo povo e muito menos para o povo. Foi feito apenas uma troca de gente no poder. Ricos, que eram da nobreza, deu lugar a ricos que eram cafeicultores, tá? E essa é a parte ruim da história do Brasil, tá bom? Então, por conta do fim da escravidão, os cafeicultores exigiam indenizações, e o imperador prometia tais indenizações, nesse caso indenizações financeiras, tá, monetárias, e essa indenização não vinha. Pois bem, então, jovens oficiais da Escola Militar da Praia Vermelha, que ficava no Rio de Janeiro, jovens que eu digo assim, alunos oficiais, eles estavam se formando nas academias militares ali, na Academia Militar da Praia Vermelha, e seriam os próximos oficiais do Exército Brasileiro. Então havia o oficial de guerra e o oficial matemático. Esses oficiais matemáticos, eles aprendiam muito sobre positivismo, tá bom? Que é um pensamento filosófico criado por Augusto Comte, lá na Europa, tá? Se me fala a memória, na França. E o positivismo, ele dizia o seguinte: a ciência explica tudo. Então, no caso, o positivismo seria a resposta para todos os problemas da sociedade. E esses oficiais acreditavam nisso. Como não havia nenhuma ideia positivista na monarquia brasileira, esses jovens oficiais, então, começaram a, de certa forma, ali, iniciar
pequenos projetos, digamos assim, para acabar com a monarquia. E eles tinham apoiadores importantes, como, por exemplo, Benjamin Constant, que era professor da Escola Militar da Praia Vermelha e era também militar do Exército. Tá? Ele, adepto do positivismo, recebia todas as honras ali dos alunos, justamente porque as ideias de Benjamin Constant iam ao encontro daquilo que os jovens oficiais queriam. Pois bem, quando nós chegamos em 15 de novembro de 1889, né, a data em que acontece o golpe, um marechal, né, o marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo pessoal do imperador e não tinha nenhuma intenção em dar o golpe de Estado, ele foi meio que provocado a fazer isso, né? Digamos assim, a pressão daquele contexto, a pressão dos militares ali, dos cafeicultores políticos e tudo mais, levou, então, a Deodoro da Fonseca a dar esse golpe de Estado. A família real brasileira estava em Petrópolis, recebeu a notícia de que estava acontecendo esse movimento no Rio de Janeiro. O próprio imperador deu de ombro, falou, que nada, chegando lá a gente resolve, mais ou menos isso. Porém, né, ele recebe com surpresa a carta que expulsava a família real do Brasil, tá bom? E muitos alunos, né, confundem, né, quando eu pergunto para eles, para onde eles foram? Aí os alunos respondem, para Portugal. Não, por que eles iriam para Portugal? Eles não eram portugueses, eles foram para a França, tá? Até porque a família real brasileira era brasileira, tá? Dom Pedro II era nascido no Rio de Janeiro, tá bom? Então ele, né, triste, vai embora para a Europa, vai para a França, e a família inteira vai junto com ele ali, tá bom? Proclamada a República, o que nós temos de importante, né? Foi fruto da aliança das oligarquias cafeeiras, tá? Setores médios urbanos e do Exército Brasileiro, tá bom? Foi algo articulado para que isso acontecesse, não foi naturalmente que foi acontecendo, tá? Houve articulações desses grupos que eu falei para vocês para que o golpe acontecesse. Uma outra coisa interessante também, não trouxe nenhuma transformação profunda na sociedade brasileira, tá? Porque foi um movimento das elites. A população mesmo nem sabia, tá? Diz a história, né, reza a lenda, como eu gosto de comentar com os alunos, que a província do Mato Grosso, né, que depois se torna estado do Mato Grosso, só ficou sabendo que o Brasil virou república um ano depois. Você vê que a notícia demorou para chegar, tá? E houve o quê? A manutenção do modelo agroexportador e do latifúndio monocultor, tá? O que é o latifúndio monocultor? Latifúndio, uma grande extensão de terra que pertence a uma pessoa só. Monocultura, somente uma coisa é plantada e essa coisa plantada é toda exportada. Nesse caso, nós estamos falando do quê? Do café, tá bom? E a exclusão política da maioria da população permaneceu e a desigualdade socioeconômica também, tá? Vale lembrar que o Brasil, ele teve durante um bom tempo e ainda tem problemas relacionados à desigualdade social, tá bom? Isso é um fato, tá? Fica gravada a aula, quem estiver assistindo também já fica sabendo. Todo país capitalista, todo país que é capitalista tem desigualdade social, tá bom? Todo país capitalista tem desigualdade social. Até a Suíça tem desigualdade social, acredite, tá bom? Vamos lá. Então, agora que é formada a República, é necessário criar um modelo republicano de como vai funcionar o Brasil. Então, como é que foi feito? Primeiro, né? A família imperial foi expulsa, tá? A família real brasileira foi expulsa. Houve algumas revoltas, pequenas revoltas de monarquistas e antirrepublicanos, que foram contidas pelo exército, e aí começa, então, a apropriação dos símbolos para criar aquela ideia de Brasil, tá? Primeira coisa, bandeira. A bandeira imperial, ela, de certa forma, não servia, tá? A bandeira imperial, ela tinha, né, o fundo verde, né, um losango dourado e o brasão imperial no centro, ao centro da bandeira. Então, era verde e amarela com o brasão imperial. Para eles, essa bandeira não servia. Foi apresentada, então, no dia 15 de novembro de 1889, uma nova bandeira para o Brasil. Era justamente a bandeira dos Estados Unidos, só que verde, amarela, azul e branca. Eu vou até ver se eu encontro ela aqui, só para vocês verem como é que isso foi muito estranho, né? Ó. Bandeiras do Brasil República. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver como era uma coisa muito doida, tá? Bom, vamos lá.
Deixa eu abrir essa imagem numa nova aba para ficar mais fácil para vocês, tá? Vou compartilhar aqui para que você possa ver aqui como é que era essa bandeira, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Essa era a bandeira do Brasil, né? Recém-criado, né? O Brasil republicano, tá bom? Listas verde e amarela, o fundo azul com estrelas prateadas, tá? Essa bandeira aí realmente, né, é a cara da bandeira dos Estados Unidos. Por que que isso aconteceu? Porque havia o interesse do pessoal em fazer algo parecido com aquilo que era nos Estados Unidos. Então percebam que era uma bandeira feia, na minha concepção de gosto, era uma bandeira que em nada mostrava o que o Brasil realmente era, tá? Isso aí tirava, né, o caráter brasileiro. Né? Por quê? Qual que era a bandeira do Brasil? A bandeira do Império Brasileiro, ela era, né, ela era essa bandeira aqui, que eu vou transmitir para vocês agora. A bandeira do Brasil, tá? Ela era essa aqui. Tá? Essa era a bandeira imperial brasileira. Então a gente pode perceber, né? Ó, o verde da família dos Orleans e Bragança, o amarelo da família dos Habsburgos e o brasão imperial brasileiro ali, tá? Da família real do Brasil. Tá? Então qual foi a solução? Marechal Deodoro da Fonseca, né? Presidente dali, presidente interino ali no Brasil, presidente provisório, tá? Ele vai dizer o seguinte, galera, a gente está trocando de regime de governo, a gente não está trocando de país, né? Então, foi colocada a bandeira, né, um projeto da nova bandeira do Brasil, que é a que vale até hoje, tá? Que é essa bandeira que nós conhecemos aqui. Então, vamos entender melhor agora, né? Essa é a bandeira nova do Brasil, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa tela para ficar mais fácil. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar essa tela. Aí, eu acho que deu agora. Pronto. Então, nós temos, né, ó, um losango menor, tá? Em amarelo, o fundo verde e ao centro o céu da noite do dia 15 de novembro de 1889, com os dizeres positivistas ordem e progresso, tá? Então, essa é a bandeira que vigora do dia 19 de novembro de 1889 até hoje, né? Razão pela qual o dia 19 de novembro é o dia da bandeira, tá? Comemora-se aí o dia da bandeira, inclusive tem um hino, tá? Em homenagem à bandeira. Boa tarde, Paulo. Prazer, que bom que você veio. Tá? Espero que você goste da aula. Então, tá, nós temos aí essa nova bandeira, que vai vigorar até hoje, e também a ideia do quê? Era necessário criar heróis, tá? Por um motivo muito importante. Não houve participação popular na proclamação da República. Da mesma maneira que não houve participação popular na independência do Brasil, também não houve participação popular na proclamação da República, mas era necessário para que o governo republicano se mantivesse, digamos assim, com o ar de que estava fazendo algo para o povo, se bem que a gente sabe que não, a criação de heróis. Então eles pensaram assim, caramba, quem a gente vai colocar como herói? Não dá para ser Dom Pedro I porque ele era português. Não dá para ser Dom Pedro II porque acabamos de expulsar ele daqui. E agora? O Brasil não tinha heróis, tá? E esse é um problema, de novo, né? Mais um recorte aqui. Esse é o nosso maior problema no Brasil. Nós não temos heróis. Por isso que quando aparece alguém falando frases bonitas e que todo mundo gosta, porque vai ao encontro daquilo que você deseja, você transforma essa pessoa em herói. Então nós temos, né, jogadores de futebol, políticos, nós temos influenciadores de internet, qualquer um que apareça, né, com um discurso muito bonitinho e mostre que venceu em alguma coisa, só que a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, é comum boa parte dos brasileiros transformar esse cara em herói. Então, esse é o problema do nosso Brasil. Nós não temos esses heróis, tá? Então, foi pensado no seguinte, vamos criar um herói. Então, falaram, bom, vamos pegar alguém que brigou contra o domínio português, né? Que brigou contra o domínio
estrangeiro e que queria a liberdade do Brasil. Vamos pegar um militar. Ah, vamos pegar então aquele cara lá, qual que é o nome dele? Lembra aí, Deodoro? Oh, como é que foi lá, o milico lá de Minas? Ah, beleza, o Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, tá bom? Aqui nós temos uma imagem dele, tá? Vou passar para vocês. E essa imagem dele, galera, eu tenho uma notícia triste para vocês com relação à imagem do Tiradentes, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu ver se já está aparecendo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem. Bom, não está dando para compartilhar essa imagem, mas eu vou tentar compartilhar de novo. Então, aí apareceu, demorou. Então, gente, ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Essa aqui é a imagem do Alferes Tiradentes, tá? Ele era um oficial subalterno, né? Alferes, o que seria hoje equivalente a segundo-tenente. E é o seguinte, ninguém sabe a cara dele, tá bom? Essa pintura aí foi feita no imaginário, tá? Para colocar ele como militar. E uma outra que ficou reconhecidíssima, tá? Do Tiradentes, é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só achar aqui. Tá bom? Esse quadro aqui é um quadro que ficou importantíssimo, tá bom? Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês. Aqui. Olha lá. Esse cara de branco, tá? Com uma roupa branca, a barba e cabelos compridos, esse cara foi a imagem passada para a população de quem era Tiradentes. Ele se parece muito com um personagem religioso, né? Ele se parece muito com Jesus. Agora, por que colocar a visão de Jesus nesse contexto? Porque naquela época o Brasil era, mais do que hoje, majoritariamente cristão. Então a imagem de um libertador seria fundamental. O que Jesus queria, né, segundo preceitos religiosos? Queria a liberdade do povo, queria que o povo, né, fizesse ali tivesse a sua liberdade. Então, nada mais justo do que colocar ele, tá? Então, só para vocês verem que era necessário criar um herói, tá bom? Então, nessa criação do herói, nós tivemos aí a figura do Tiradentes. Beleza, galera? Primeira parte aqui encerrada para vocês disso aí. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai ser presidente provisório do Brasil entre 1889 até 1891, tá? Quando será escrita a nova Constituição e promulgada a nova Constituição. A Constituição que estava em vigor era a Constituição do Império Brasileiro, tá? Que ela foi outorgada pelo então imperador Dom Pedro I em 1824, tá? Que colocava lá como religião oficial o catolicismo romano, criava o poder moderador e havia outras regras ali, tá bom? Agora, o que nós temos? Nessa nova Constituição, nós temos o quê? Que o Brasil será uma república e que essa república será federativa, tá bom? Aos moldes dos Estados Unidos, quando consegue a sua independência em 1776. Dom Renner, boa tarde, tudo bem, querido? Obrigado pela visita. Muito obrigado pela visita, Renner. Tá? E em 1783 é promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América, e aí ele tem isso, uma república federativa, tá bom? Com divisão de poderes. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é federalismo. Uma república federativa, ela é aquela onde nós temos o Distrito Federal, e do Distrito Federal, tá? Ele garante a união das unidades da federação. Cada unidade da federação, que aqui a gente chama de Estado, ela pode ter as próprias leis, tá? Ela pode legislar de maneira autônoma.
A única coisa que ela não pode, que essa unidade da federação não pode, é criar leis que estejam acima da Constituição Federal, tá bom? Hoje, a que nós temos em vigor é de 1988, tá? Outra coisa também que a unidade da federação não pode, ela não pode, por força da Constituição Federal, querer se separar da União, tá bom? Isso não pode acontecer, tá? Como, por exemplo, tivemos no caso dos Estados Unidos na Guerra da Secessão, quando os estados do Sul resolvem se separar da União. Tanto é que vai ter uma guerra e a União vai vencer os estados separatistas, beleza? República, porque agora, apesar do nome, gente, lembra que eu falei? A participação popular ela é mínima naquela época, tá bom? Quase não havia. República significa coisa pública, coisa do povo, vem de uma palavra do latim, res publica, tá? O que indica, a princípio, quando nós falamos em república, indica, a princípio, de que todas as decisões que serão tomadas ali serão tomadas para benefício do povo como um todo. Tranquilo? Teremos a divisão de poderes, tá? Então, o poder legislativo cria as leis, tá bom? Hoje, a nível federal, a gente entende como sendo o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e os senadores, tá? Nós teremos o poder executivo, aquele que cumpre a lei, aquele que faz com que a lei que foi criada seja cumprida. E nesse caso, quem exerce esse poder executivo é o presidente da República. O presidente da República, aqui no Brasil, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O que o chefe de Estado faz? Ele representa o país. O que o chefe de governo faz? Ele governa o país. Ele toma as decisões que alteram a vida do Brasil como um todo. Tá bom? E nós teremos também o poder judiciário, tá? O poder judiciário, na esfera federal, representado pelo Supremo Tribunal Federal, ele garante o cumprimento dessa lei. Se ela foi cumprida ou não, aqueles que não cumpriram a lei serão responsabilizados por isso. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão que julga as leis. Não é que ele julga a lei, ele julga se alguém cumpriu ou não cumpriu a lei. Então, por exemplo, se tiver uma lei dizendo que você não pode fazer tal coisa e você faz, tá? A última esfera em que você será julgado será o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Passou dali, não passa mais, tá? A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é válida como final, tá bom? Só para a gente entender. Também será dada a igualdade civil e igualdade jurídica, naquela máxima, né, de que todos são iguais perante a lei e que todos serão julgados de forma igual, tá? As liberdades individuais estarão garantidas, isso são todos princípios iluministas, tá? Divisão de poder, igualdade civil e jurídica, liberdade individual, separação entre igreja e Estado são pensamentos iluministas, tá? O iluminismo criado lá na Europa entre os séculos 17 e o 18, tá bom? Separação entre igreja e Estado, ou seja, aquela ideia do Estado laico. E o que nós entendemos por Estado laico? A igreja não se mete em nenhum assunto relacionado ao Estado e o Estado não se mete em nenhum assunto relacionado às igrejas. Agora, no caso do Brasil, são várias igrejas, tá? Naquela época, em 1891, a gente tinha a Igreja Católica e algumas outras igrejas ali protestantes. Havia judeus, havia muçulmanos, mas era em número bem menor, tá bom? Uma coisa importante na separação entre a igreja e Estado tem a ver principalmente com relação aos registros que eram feitos. Antigamente, no Brasil Império, registro de nascimento, de casamento e de morte era feito pela Igreja Católica, tá? Então, se você, por acaso, naquela época fosse protestante, você teria um problema terrível com relação a conseguir essa documentação, porque eram documentos feitos somente pela Igreja Católica, tá? A partir de 1891, a Igreja Católica não tem mais responsabilidade por isso, e agora são os cartórios que fazem isso, tá? Então, no cartório é que você registra o nascimento, é que você registra o matrimônio, é que você registra a morte, tá? Então, não é mais a Igreja Católica que faz isso. Justamente para quê? Para que houvesse a universalidade desses documentos, para que ninguém ali, né, ficasse sem esse tipo de documento, que são muito importantes, né? Uma pessoa sem registro de nascimento, ela não tem nenhum tipo de direito. Alguém que se casa e não tem, né, uma certidão de casamento não pode depois
pedir pensão. Agora, com a mudança da lei, por conta da união estável, isso mudou, mas antigamente, quando só era a certidão de casamento, quem não tinha certidão de casamento, estava só junto, ali o casal estava junto, não tinha nenhum tipo de garantia no caso da morte ou da separação desse casal, tá? E no caso do atestado de óbito, né, da certidão de que a pessoa morreu, tem a ver com relação à herança, a inventário dos bens do falecido e por aí vai. Então, são documentos que são necessários aí para a vida na pessoa. O voto também vai mudar. Na Constituição de 1824, o voto ele era censitário. Somente pessoas com determinado poder aquisitivo podiam votar. Por exemplo, né, naquela época, em 1824, quem tivesse renda anual de 400 mil réis podia votar ou receber voto para deputado, o que hoje em dia seria o nosso milionário. Se você tivesse uma renda de 800 mil réis, você podia votar ou receber votos para senador, o que hoje seria o nosso bilionário. Ou seja, o restante da população estava afastada de qualquer processo eleitoral. Agora não tem mais o voto censitário, mas agora o voto ele é facultativo e aberto. O que é o voto facultativo? No dia da eleição, você votaria se você quisesse, tá? E aberto, você vai até o local de votação e anuncia em quem você vai votar, tá bom? Não havia nenhum tipo de restrição econômica, tá? Então, pobres podiam votar, porém, havia as exceções. Quais eram as exceções? Só era cidadão quem fosse maior de 21 anos e fosse alfabetizado. Ou seja, a grande parcela de analfabetos que havia no Brasil não podia votar. Também não podiam votar praças das Forças Armadas, né? Soldado, sargento não podia votar. Religiosos de ordem monásticas, ou seja, aqueles que ficam dentro do convento. Mendigos e analfabetos. Então, esses caras não podiam votar. Não havia nenhum tipo de informação com relação ao voto feminino. Então, a princípio, não teria nenhum problema ela votar. Porém, como nós estamos falando de uma sociedade exclusivamente patriarcal, na prática, elas eram impedidas de votar, tá bom? O voto feminino só vai aparecer em lei em 1932, se não me falha a memória, com a criação da Justiça Eleitoral no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas, tá? Continuando. Falando então, né, da nossa República da Espada. Por que República da Espada? Porque serão 2 presidentes militares. Primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo presidente, o também Marechal Floriano Peixoto. Tá? Então vamos lá. No governo provisório de Deodoro, de 1889 a 1891. Então vai ser organizado um novo regime, como eu expliquei para vocês anteriormente, e vai ter uma política econômica para tentar solucionar o problema do Brasil. Tá? Essa política econômica vai ser criada pelo ministro da época, né, o ministro da Economia, né, o ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que era um cara extremamente inteligente ali, baiano, tá? O conhecido Águia de Aia. Tá? E ele vai dizer o seguinte: o maior problema do Brasil é a falta de dinheiro. O maior problema do Brasil nesse momento é a falta de empresas. Então, vamos dar vantagens para as pessoas abrirem empresas, garantir emprego e assim a economia girar. Pois bem, então o Rui Barbosa ele falou assim: abram empresas. Para que vocês possam ter grana para abrir essas empresas e começarem a produzir, eu vou garantir o papel moeda. Então ele começou a emitir muito papel moeda, tá? E qual que era o problema? Muitos desses caras que foram lá pegavam o empréstimo, mas eles não abriam empresas. Eles acabavam colocando esse dinheiro para especular, para fazer girar o dinheiro, né, render essa grana, sem necessariamente gerar emprego, tá bom? Como resultado disso, o excesso de papel moeda, sem ter nenhum tipo de atrelamento a algo, como, por exemplo, o padrão ouro, como havia na época, tá? Gerou-se um processo inflacionário muito grande. Ô, Aristóteles, tudo bem, querido? Boa tarde. Então, criou-se um processo inflacionário que acabou prejudicando. Muitos não pagaram seus empréstimos, o dinheiro desapareceu e a população pobre continuou cada vez mais pobre, tá? Perdão. Com a promulgação da Constituição de 1891, Deodoro ele vai ser eleito
tá? Pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ou pela Assembleia Constituinte, como presidente do Brasil, né? Então, primeiro presidente, de fato, direito do Brasil. E ele vai governar no ano de 1891, somente, tá? Ele vai ter um governo extremamente autoritário, ele vai ter um choque com o Congresso, tá? Que é majoritariamente formado por cafeicultores. Por conta disso, ele vai decretar o estado de sítio. O que é isso, né? O que é o estado de sítio? É quando o presidente da República ele usa dos seus poderes para fechar o Congresso Nacional e governar por decreto-lei. Tá? O decreto-lei é uma lei que o próprio presidente cria e ela fica valendo na hora que ela é criada, tá bom? Mas o decreto-lei tem um prazo de validade. O prazo de validade seria o prazo que o presidente ficasse no poder. Então, presidentes que governam por decreto, na sua maioria, são ditadores, tá? Até 1998, presidentes aqui no Brasil ainda governavam por decreto-lei, tá bom? Se não me falha a memória, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que tirou essa vantagem, entre aspas, que o presidente da República tinha, tá? E quando que o presidente governava por decreto-lei? Quando o Congresso não estava do lado dele. Então, quando o Congresso não estava do lado dele, ele pegava a minoria que ele tinha ali no Congresso e seu apoio, botava um decreto-lei, e esse decreto-lei tinha que valer. A diferença é que ele tinha um prazo de validade do decreto-lei, tá? Que mais? Por conta do estado de sítio, ele achando que ia resolver o problema, né? Não aconteceu, tá? Muitos militares vão se revoltar, principalmente militares da Marinha. Lembra que eu falei, né? A Marinha era a arma preferida do imperador, mas quem toma o poder é o exército. Então a Marinha ela é deixada de lado. Então a Marinha brasileira vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro na chamada Primeira Revolta da Armada. Como havia tensão entre a tensão com as elites agrárias, tensão com o Congresso e setores das Forças Armadas, o Marechal Deodoro da Fonseca não tem outra alternativa a não ser renunciar à presidência da República, tá bom? Na renúncia, sobe ao poder, né, assume como presidente o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Acontece que eu faço uma brincadeira com os alunos dizendo que o Brasil é o país do golpe, né? Então, no país do golpe, funciona assim, né? Primeiro vacilo, golpe de Estado. Então, nós tivemos o primeiro em 1889, que foi, né, quando surge a República no Brasil. A Constituição de 1891, no seu artigo 42, ela dizia o seguinte: no caso do presidente deixar o poder no prazo de 2 anos, o vice assume e convoca novas eleições. Pois bem, Floriano Peixoto assume, mas ele não convoca novas eleições. Ele vai dizer algo mais ou menos assim: não foi o povo que me elegeu. Então, se não foi o povo que me elegeu, não teve eleição. Então, eu não tenho que convocar novas eleições. Não tem nova eleição. Então, para ele, funcionou assim. Porém, isso também foi parte de um apoio das elites, tá? Das elites agrárias, tá? Para que houvesse a manutenção de Floriano Peixoto no poder, para que as elites pudessem ali fazer a parte dele, tá? Floriano Peixoto também, ele vai se aproximar das classes populares, tá? Ele vai construir casas populares, ele vai dar certas vantagens ali para a população pobre, tá bom? Mas Floriano, assim como Deodoro, ele também será um centralizador. Tanto é que ele vai, né, por conta desse desejo de centralização do poder, ele vai sofrer também ali com revoltas, principalmente no sul do país, tá? Que vai ser, no caso, a Revolução Federalista, que vai acontecer no sul do país, e no Rio de Janeiro, a Segunda Revolta da Armada, tá? E tudo isso, né, vão tentar juntar as duas revoltas contra o presidente Floriano Peixoto, e Floriano vai vencer as duas, tá? Um detalhe interessante para a gente entender nisso aí é o seguinte: a troca que nós vamos ter aí nessa questão do poder, ela vai justamente, né, tirar os militares agora, né? Floriano Peixoto, então, encerra o mandato dele em 1894. Aí sim, vão acontecer eleições. Essas eleições vão eleger como presidente um cafeicultor paulista, o Prudente de Moraes, tá? Então, a República da Espada, ela vai de 1889 até 1894. A partir de 1894, começa a chamada República Oligárquica,
que vai até 1930. Qual vai ser a característica dessa república oligárquica? A manutenção do caráter agroexportador do Brasil, tá? E a sucessão de presidentes cafeicultores ali na cadeira de presidente na cidade do Rio de Janeiro, beleza? O que a gente tem para aprender com esse processo? Primeiro, que a proclamação da República ela não foi algo popular, que também não teve a participação do povo, que foi apenas uma troca de elites do poder, porque sai a família real, entram os militares de alta patente e depois os cafeicultores, tá? Que o Brasil manteve o seu caráter agroexportador e manteve as desigualdades socioeconômicas, tá? E o que a gente pode aprender com isso para os dias atuais? Que a gente percebe que isso ainda se mantém, em certa medida, em alguns momentos da nossa história, tá? A nossa história recente, digamos assim, da nova república, que começou em 1985, nós ainda temos esse cenário de elites no poder, tá? Principalmente no Congresso, tá bom? Que são apoiados por outras elites, que nesse caso é o empresariado, e que boa parte do que é feito não é para o povo propriamente dito, tá? O povo recebe alguma coisa, mas apenas para manter o povo ali calminho e em paz, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Nossa aula de 45 minutos foi, né? Passou 45 porque eu fiquei 1 minuto e meio com o microfone desligado e eu não havia percebido, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, né? Você que assistiu aí no gravado, fique à vontade para tirar as suas dúvidas no campo de comentários, tá bom? Quando terminar aí, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Eu fico muito grato por ter esse momento para estar passando mais um pouquinho do que eu sei. E na próxima aula, a pedido de um colega meu aí, né, um colega que eu estimo muito, a gente vai falar sobre Revolução Industrial, tá bom? Então é isso. Fica aqui o meu forte abraço, desejo tudo de bom para vocês. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, estamos aí chegando perto do Natal. Caso a gente se veja depois, né? Então, Feliz Natal para todos, tá? Muito panetone, muita cidra cerezer. E é isso aí. Tudo de bom para vocês. Até mais.